Uma ótima tarde para todos, partilhando a palavra de Deus, palavra que sustenta, alimenta, liberta, restaura, levanta e nos fortalece para prosseguir. Pois a caminhada é longa, mas não podemos desistir da caminhada. Bom, serei sucinto, serei sucinto. Mas eu gosto de falar do amor de Deus, das maravilhas do Senhor, os milagres, sinais, o que o Senhor tem feito através do meu ministério, minha vida. Eu tenho recebido copiosas bênçãos do Senhor. Por isso vale a pena ser fiel, obedecer à santa, infalível, inerrante palavra do Eterno. Nós devemos obedecer a Deus, acima de tudo. Acima de tudo, acatar os preceitos divinos. O cristão não vive para fazer a sua vontade. O cristão vive para fazer a vontade do Senhor. Somos guiados pelo Espírito Santo e todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, de fato, são filhos de Deus. Em Romanos 8:8, o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos e ele disse: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quando a pessoa não tem o Espírito Santo, a pessoa faz a vontade da carne. Mas quando a pessoa tem o Espírito Santo, a pessoa faz a vontade de Deus. A pessoa prega a palavra, a pessoa ama o seu semelhante. A pessoa vive em conformidade com os princípios do Senhor. Por causa da natureza pecaminosa, a humanidade tem dificuldade em acatar a palavra de Deus. Por isso, é primordial que busquemos constantemente a presença do Espírito Santo para nos guiar na vereda da justiça. Lamentamos por aqueles que estão andando por caminhos tortuosos, mas há esperança para todos, esperança de salvação. Enquanto há vida, há esperança. E Deus está concedendo para todos oportunidade de salvação, arrependimento, e para que a humanidade se aproxime dele. Diz a palavra que quando nos aproximamos de Deus, Deus se aproxima de nós. Deus não está longe daquele que tem o coração quebrantado, contrito, humilde, aquele que é simples, aquele que é humilde, aquele que teme o Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Está escrito em Provérbios. O sábio rei Salomão escreveu que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja,
aquele que teme a Deus é sábio. Temer a Deus, praticar a sua palavra, não somente pregar no púlpito. Eu não prego aquilo que não vivo. Eu gosto de falar do perdão, acerca do amor, porque houve momento na minha vida que foi necessário perdoar. E o amor? Eu vivo na prática do amor. Eu pratico bem. Eu pratico bem, vivo na prática do amor, porque quando verdadeiramente temos a unção do Espírito Santo, nós amamos. Amamos, inclusive, nossos opositores, adversários, aqueles que desejam a nossa queda, o nosso mal. Nós amamos. Jesus também amou seus algozes, opositores, aqueles que perseguiam o seu ministério terreno, que durou aproximadamente 3 anos e meio aqui na Terra. E ele nos ensinou a perdoar, a amar, nos ensinou orar, orar. A oração é um diálogo com o Deus eterno. Um diálogo. Porque quando oramos, podemos receber uma direção de Deus para o nosso viver. É possível ouvir a voz do Espírito Santo. É possível ouvir a voz de Deus. Podemos ouvir a voz de Deus. Nós somos pentecostais da Assembleia de Deus, acreditamos nos dons espirituais, na profecia, na visão, revelação. Claro, acima de tudo, acreditamos na palavra, a profecia que não falha. Mas nós acreditamos que Deus pode usar alguém em profecia, uma palavra profética, uma palavra de bênção, vitória. E quando alguém é usado em profecia, o Espírito Santo usa no meio da congregação, aquela palavra se cumpre. Porque se cumpriu na minha vida. Se cumpriu. Tudo que Deus promete se cumpre. Pois ele mantém a sua fidelidade. Está escrito em Números 23:19 que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se você tem uma promessa de Deus, a promessa cumprirá e o nome do Senhor será enaltecido na sua vida. Convém que o nome do Senhor seja enaltecido nas nossas vidas. A glória de Deus resplandeça na nossa vida. Somos a luz do mundo. Para alumiar, somos a luz do mundo. E a luz de Deus tem que brilhar na nossa vida. A glória de Deus tem que se manifestar na nossa vida. Haverá diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Entre o justo e o ímpio. Tem que haver diferença. O cristão tem que fazer a diferença. Pensar diferente, falar diferente, viver diferente,
Porque o mundo precisa ver a diferença na nossa vida. Não somente pregar, ensinar a palavra em cima do altar, mas viver o que ensinamos, pregamos. A nossa vida deve ser uma carta aberta. É tão bom quando alguém olha para nós e vê a diferença nas nossas vidas. Ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um servo do Senhor. Foi isso que a mulher disse para o marido: façamos um pequeno quarto para este homem, pois é perceptível que é um santo homem de Deus, o profeta. Ela viu a diferença na vida do profeta. Ela teve a percepção que era um santo homem de Deus. Bom, meus irmãos, todos nós que somos cristãos, e eu sempre digo, não importa a vertente do cristianismo que você siga, tu foste escolhido, chamado para ser diferente. Você não pode ser semelhante ao mundo. Você não pode ser semelhante ao mundo, você tem que ser diferente. A sua visão tem que ser diferente, seu pensamento tem que ser diferente. Não me refiro a usos e costumes, mas eu me refiro ser diferente, pensar diferente, agir diferente, praticando bem, a caridade, o amor. O amor. O apóstolo São Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13: ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse o amor, nada seria. Nada seria. Falar em línguas é um dom maravilhoso. Deus me concedeu esse dom, recebi o Espírito Santo. Tenho uma vida repleta, cheia da presença do Espírito Santo. Porém, o amor é primordial. É primordial amar o semelhante. E aprenda a amar os seus opositores, adversários, inimigos. O maior ensinamento é o amor. O maior ensinamento é o amor. Por isso devemos praticar o amor. Eu prego sempre acerca do perdão e do amor, porque eu aprendi a perdoar. Foi necessário perdoar, porque fui vilipendiado, humilhado. Houve um momento na minha vida que eu tive cicatriz, ferida dentro do meu coração. E um dia eu estava de joelho dobrado, clamando o Senhor de madrugada. Eu lembrei que Jesus estava crucificado na cruz e ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele rogou ao Pai o perdão pelos transgressores, pecadores. Aí eu compreendi: Senhor, tu queres verdadeiramente que eu aprenda a perdoar. E eu fui liberto da mágoa, eu fui liberto do rancor, eu fui liberto daquilo que estava oprimindo a minha vida, estava impedindo
a minha comunhão com Deus. Portanto, não permita que nada impeça a sua comunhão com Deus. A sua comunhão com Deus é valiosa, primordial. Ter comunhão com Deus. Se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, koinonia, comunhão, e o sangue do seu Filho amado Jesus nos purifica de todo pecado. Que maravilha! Pecamos, às vezes somos rebeldes, desobedecemos a Deus, mas graças a Deus que o sangue do Cordeiro de Deus nos purifica de todo pecado. Não importa o pecado que a pessoa cometa. A pessoa pode matar, roubar, mentir, se prostituir, adulterar. A pessoa pode praticar feitiçaria, xingar, proferir palavras de baixo calão, palavras que entristecem a Deus, mas quando a pessoa se arrepende, pede perdão a Deus, a pessoa é purificada. A pessoa é purificada. O meu coração é puro, porque Deus me purificou. Eu tenho um coração puro. Não sou hipócrita. Eu prego o que vivo. Eu tenho o coração puro, eu aprendi a amar, eu aprendi a perdoar, eu aprendi a amar a todos, sem exceção. O que a palavra diz? Se o seu inimigo tem fome, dê de comer. Se o seu inimigo tem sede, dê de beber. Se o seu inimigo está desnudo, dê de vestir. Se o seu inimigo está desnudo, dê vestimenta para o seu inimigo. Fazendo isto, amontoará brasas vivas na cabeça do inimigo. Nós não vencemos o mal praticando o mal. Nós vencemos o mal praticando o bem. O mal combatemos com a prática do bem, fazendo bem a todos, inclusive aos nossos adversários, inimigos. Quantos desejam ver a nossa queda, a nossa ruína, o nosso fracasso? Nós temos inimigos, principalmente os cristãos, seja católico, protestante, ortodoxo, não importa a vertente do cristianismo, todos nós somos irmãos. Jesus rogou ao Pai para que sejamos unânimes, unidos, para que sejamos unidos. Eu sei que há muita divergência, dissensões no meio do povo de Deus, mas Deus almeja que o seu povo seja unido para que possamos propagar a mensagem salvífica do Evangelho. O Evangelho significa boas novas. O querigma, anunciar o Evangelho. Eu estou aqui em São Paulo há 8 anos, fazendo missões, propagando o reino de Deus. Como é maravilhoso ser um vaso na mão do oleiro. Há vaso para honra e há vaso para desonra. Mas o Senhor nos escolheu, aprove a Deus nos escolher para que sejamos vaso de honra
na casa do Senhor. Aleluia. Seja vaso de honra. Vaso de honra. Não seja vaso de desonra, mas seja vaso de honra nas mãos do olheiro. E o olheiro trabalha na nossa vida da forma que apraz. Jeremias 18. O vaso quebrou na mão do olheiro. Não é o olheiro que quebra o vaso, é o vaso que quebra na mão do olheiro. E Jeremias contemplou, o profeta chorão Jeremias contemplou o olheiro fazendo daquele vaso um novo vaso. O seu vaso pode estar rachado, quebrado, despedaçado, mas o Senhor pode fazer de você um novo vaso, um novo homem, uma nova mulher, uma pessoa diferente. Uma pessoa diferente. Mas é necessário haver renúncia por amor ao reino de Deus. Quantas coisas eu tive que renunciar na minha vida por causa do meu chamado. Meus irmãos, aquele que tem chamado sofre. Sofre bastante. Aquele que verdadeiramente segue a Deus. Os obreiros são dignos do seu salário, amém, do seu sustento. Mas eu não prego a palavra por dinheiro, ganância, dinheiro. Eu prego a palavra por amor. Eu trabalho somente para Deus. Vivo para Ele. Mas eu não coloco o meu coração no dinheiro. A recompensa vem do Senhor. O nosso trabalho no Senhor não é em vão. Há uma recompensa quando trabalhamos para Deus. Ele cuida verdadeiramente de nós. O que o Senhor Jesus enfatizou? Olhai para as aves do céu. Não trabalham, contudo, o vosso Pai celestial as sustenta. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não se preocupe com a vestimenta, alimento, mas busque o reino de Deus. Buscando o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Poderoso, rico é o Senhor para suprir as nossas necessidades materiais. Não pregamos na nossa congregação a teologia da prosperidade. Mas nós acreditamos que Deus pode sim prosperar a vida de alguém. Não é pecado ser abastado, rico, próspero, não é pecado. Pecado é ter o coração apegado aos bens materiais. O jovem rico quis seguir o Senhor Jesus. Ele indagou: bom mestre, o que farei para ter a vida eterna? Jesus replicou: por que me chamas bom? Não há bom. O único bom é Deus. Conheces os mandamentos: não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. E ele respondeu: sim, Senhor, conheço desde a minha mocidade. Mas o Senhor conhecia o coração daquele mancebo. O Senhor disse para ele: uma coisa te falta. Vá, venda seus bens e siga-me. O coração dele entristeceu, porque o coração dele
estava apegado aos seus bens materiais. Aonde você tem colocado o seu coração? Aonde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Coloque o seu coração nas coisas que são do alto, pois as coisas terrenas são efêmera. Efêmera. Nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos. Somos peregrinos. Todos nós estamos de passagem nesse mundo. E muitas pessoas não estão se preocupando com a sua salvação, a vida eterna, obedecer à palavra. Nós lamentamos que a maioria das igrejas, compreenda, não estou estigmatizando, censurando os meus irmãos, as outras denominações. Porém, a maioria das igrejas estão pregando riqueza. Riqueza. E a salvação? O que é mais importante? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Deus quer prosperar seu povo? Sim, claro. Deus quer que tenhamos o melhor dessa terra? Sim, claro. Se ouvirdes a minha voz, obedecer, comereis o melhor dessa terra. Deus nunca permitiu passar privação na minha vida, porque eu faço bem. E quando nós fazemos o bem, plantamos o bem, colheremos o bem. Um dia, eu estava caminhando com minha esposa aqui na cidade de Itu, interior de São Paulo, e o mendigo estava sentindo frio. Eu tirei meu agasalho e dei para aquele mendigo. E na semana passada eu abri o meu guarda-roupa e eu comecei a sorrir. Meu Deus, quanta roupa! Eu não comprei nenhuma roupa. Roupa boa, nova. Aí o Senhor me fez recordar o dia que eu ajudei o mendigo. Como é bom praticar o bem. Como é bom amar o próximo. Como é bom fazer a vontade de Deus. Viva, meu querido, minha querida, para fazer a vontade do Eterno. Não viva para fazer a sua vontade. Não viva para fazer o seu querer. Não viva para fazer aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus. Mas viva aqui na terra para fazer a vontade do Senhor. Andar na sua presença e sem olhar para trás, porque ele não tem prazer naquele que recua, retrocede, olha para trás. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Mediante a nossa perseverança, seremos salvos. Perseverar até o fim, porque lutas certamente virão. Problemas certamente virão. Intempéries, aflições, problemas aparentemente difíceis, aparentemente, porque para Deus tudo tem solução. Narabaxarabacandarabachê de candarabassuricandarai. Ô glória, tô sentindo a presença de Deus. Deus tem solução para a sua vida. Acalma o seu coração. Acalma seu coração. Confia no Senhor. Creia em Deus. Prossiga. Persevere.
ore, busque, clame. A santa palavra de Deus ensina: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você precisa buscar a Deus de todo o coração. Buscar a Deus de todo o coração é você buscar a Deus com sinceridade. Senhor, sou pecador, reconheço a minha falha, reconheço os meus erros, minhas transgressões, iniquidades, mas eu preciso da sua presença na minha vida. E quando você abre o coração, o Espírito Santo opera. Quando você derrama sua lágrima, quando você dobra seu joelho, quando você se consagra, quando você se entrega para o Senhor. Eis aqui a minha vida, Senhor. Habita em mim. Eu tenho a convicção que o Senhor vai morar dentro do seu ser. Certa feita, eu estava pregando no Espírito Santo. Aí o Senhor me deu uma ilustração. Como o Espírito Santo é maravilhoso, né? Ele deu uma ilustração. Você teria a hombridade, coragem de construir uma casa de 100 milhões de reais, suponhamos, e após a construção daquela casa, não habitar naquela casa? Teria coragem? Ou não alugar a casa? Deus criou o homem do pó da terra, a sua imagem, semelhança, investiu no homem. Como Deus investiu? Enviando seu Filho amado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus investiu em você para você ficar vazio? Deus investiu em você para morar dentro de você, para você ser a morada do Deus Altíssimo, do Deus soberano, do Deus excelso, clemente, benigno, compassivo, misericordioso, amoroso, poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Jesus é Deus. Existe uma seita chamada Testemunha de Jeová. Eles não acreditam que Jesus é Deus. Mas a palavra ensina, no Evangelho de São João, no capítulo 1, que no princípio era o verbo. A palavra verbo é traduzida do grego logos. Sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego. Grego koiné. Logos. A palavra verbo é traduzida do grego logos. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E quem era o verbo? O verbo era Deus. Tudo foi feito por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, o próprio Deus encarnou-se, veio a esse mundo em forma humana. Quando cumpriu a plenitude dos tempos, ele nasceu de uma mulher pura, imaculada, santa, agraciada. Vocês sabiam que Martinho Lutero era devoto de Maria? Poucos sabem disso. Não devemos idolatrar, claro, mas devemos amar Maria, porque Maria foi uma mulher agraciada. Maria foi uma mulher escolhida por Deus para conceber
o Senhor Jesus. Não estou dizendo que você deve idolatrar, nada disso. Estou dizendo que você deve amá-la, pois ela é a mãe do Salvador. Ela é a mãe do Senhor. E por isso devemos amá-la, porque ela é a mãe do Salvador. O Espírito Santo desceu em Maria. Ela concebeu do Espírito Santo. Aleluia, o Senhor é bom, maravilhoso. Há muito tempo que não faço live no Facebook, mas hoje eu senti o desejo no meu coração de partilhar uma mensagem de Deus para o seu coração. Não há nada melhor do que a palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para alumiar o nosso caminho. Ele nos conduz à vereda da justiça. Saia do caminho tortuoso, faça a vontade de Deus, se arrependa enquanto é tempo. Não sabemos o dia, a hora, mas o Senhor virá. Ele virá julgar os vivos e os mortos. Todos dobrarão o joelho perante o Senhor. Reconhecerão que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja Deus. Louvemos o nome do Senhor de todo o coração. Entregue sua vida para Deus, o seu caminho para o Senhor. Permita que o Espírito Santo faça morada dentro do seu ser, porque o Espírito Santo é maravilhoso. É uma dádiva. No passado, reis, sacerdotes, profetas e juízes recebiam o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não permanecia na vida da pessoa. Porque Deus disse para Noé: não contenderá o meu espírito com o homem, porque o homem é carnal. Mas a palavra promete em Joel 2,28 que nos últimos dias ele seria derramado em toda a carne. E essa palavra se cumpriu no dia de Pentecoste, a festa da colheita. O Espírito Santo foi derramado em toda a carne. Eu fui batizado com o Espírito Santo quando tinha 16 anos de idade. Foi a melhor experiência da minha vida. Bom, foi essa palavra que eu senti o desejo de partilhar convosco. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe e te livre de todo mal.